A Rússia mudou de ideia? Pois é, a mídia ocidental está retratando que a Rússia anunciou uma mudança de planos e agora quer dominar todo o sul da Ucrânia, leste ucraniano, inclusive uma região separatista da Moldávia também. Será que isso de fato corresponde à realidade? Além disso, Zelensky garante que a Rússia já está querendo fazer inclusive referendos em cidades que estão ocupadas para fazer novas Crimeias, entre aspas, ou seja, tomar territórios ucranianos. Hoje o dólar deu a maior disparada desde 2020, subindo 4%. Por que será que isso aconteceu com a economia brasileira? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você pré-vestibulando, concurseiro, ou até mesmo interessado, na descrição, tá? Cara, é baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu falei para vocês, galera, o conflito ele continua praticamente igual, né? A gente teve aí avanços bastante significativos, por exemplo, da Rússia, principalmente no sul e no leste ucraniano, a região, por exemplo, de Azovstal, que é aquela fábrica abandonada, metalúrgica, desde a antiga União Soviética, ainda servindo como ponto de resistência, e o Putin anunciou hoje claramente, segundo as palavras dele, claro, que quem quiser se render não vai sofrer nenhum tipo de atentado, nenhum tipo de ataque por parte do exército russo. E que, aliás, a Ucrânia está usando a sua população, mais uma vez, como um escudo humanitário contra as interferências ali da Rússia, tá? Ou seja, a Ucrânia não estaria pensando no bem do seu povo e somente nas questões geopolíticas mais sensíveis para o Zelensky, ok? Mas a mídia ocidental também bem importante a gente ressaltar, ela anunciou hoje que a Rússia divulgou, através de um general bem importante do seu país, uma mudança de planos. Lembra que inicialmente o conflito ele começou, ou a operação militar estratégica, como o Putin gosta de falar, começou por conta dos supostos movimentos, né, o tananã, né, que aconteciam ali no leste ucraniano, né, tananã, no leste ucraniano, e que estavam combatendo a população, que é de maioria russa, no leste ucraniano, região de Donbass, ou seja, Lugansk e Donetsk. Então o objetivo era fazer uma tananã, da Ucrânia. Esse era o objetivo inicial. A gente percebe que a Rússia ela começou atacando por uma série de lugares, aí agora tirou os pontos mais ao norte, região, por exemplo, de Kiev e tal, e está atacando muito mais ao leste e ao sul do território ucraniano. E aparentemente, segundo o general, segundo a mídia ocidental divulgou que esse general falou, os objetivos de fato são esses agora. É a ocupação de todo o leste e todo o sul da Ucrânia. Eu falei para vocês, já adiantei, isso não me faz um grande analista geopolítico, porque era mais que óbvio que isso ia acontecer, que por mais que assim a Rússia, nossa, ela queira muito proteger a população local, é fato que ter acesso ao Mar Negro é muito estratégico para os russos. Então conseguir conectar a região de Donbass, a região da Crimeia, ter acesso ao Mar Negro, ao Mar Mediterrâneo, faz com que a Rússia tenha acesso ao mar que não congela durante a maior parte do ano, durante o ano inteiro, inclusive. Conexão com a Europa Ocidental, com os Estados Unidos, América do Sul, etc. Ou seja, é um ponto muito estratégico o domínio dessa parte ucraniana. Inclusive, a própria Ucrânia falou que duas cidades agora, que é a cidade de Kherson e de Zaporizhia, elas estão passando por um momento em que oficiais russos que ocuparam esses territórios estão coletando dados dessa população. E o Zelensky falou, a população não deu os dados para esses oficiais, porque os oficiais não vão usar os dados para fazer nenhum tipo de mapeamento, coisa que valha. Eles vão usar os dados, como eles fizeram lá em 2014, segundo o Zelensky, tá? Na Crimeia, para promover um falso referendo. Ou seja, eles vão falar que, na verdade, olha, a gente fez uma consulta popular e grande parte da população dessas duas cidades, elas preferiram continuar pertencentes à Rússia, ou seja, não pertencentes à Ucrânia. Então vão se autoproclamar como regiões ou independentes ou como regiões pertencentes à Rússia. Então o Zelensky falou para a população não se dê os dados para os oficiais russos que ocupam aquele território, tá? E aí, essa expansão, ela pode passar do território ucraniano e até a Moldávia. A Moldávia também tem uma região separatista, aí chamada de Transnistria, perdão, trava-língua, né? Que é uma região, galera, também de maioria russa, uma região separatista, e que a Moldávia, obviamente, não quer a separação desse território. Já existem fontes dizendo que generais russos estão alegando que aquele povo também está sendo massacrado pela galera da Moldávia. Ou seja, também existe uma certa russofobia, por exemplo, do leste, e isso autorizaria uma separação daquele território.
ou seja, ia angariar todo aquele leste e sul da Ucrânia até a porção mais nordeste ali da Moldávia, tá? Ah, professor, isso corresponde à realidade? Não tem como eu saber de fato. Guerra de narrativas. Mas eu, Ricardo, acho, não que valha para muita coisa, né? Mas assim, tem um pouco de capacidade de análise geopolítica que faz bastante sentido. A Rússia, desde o início, como eu falei para vocês, é difícil não pensar que a Rússia só tinha interesse em pacificar o país, né? Galera, convenhamos, é uma questão geoestratégica territorial super significativa. E dominar também parte da Moldávia faz muito sentido, tanto geopoliticamente como economicamente falando, tá? Então, eu acredito que sim, esse é o objetivo. E claro, isso de novo, né, enfraquece, segundo o Zelensky mesmo falou, a narrativa da Rússia, que era só para pacificar o país. Vai pacificar e tá dominando a Moldávia por quê? Também existe possibilidade de guerra ali, percebe? Então, enfim, né, é meio complicado. Outro ponto significativo também, hoje o Putin, ele mandou prender, essa lei que foi criada em março, tá, desse ano, uma lei que autoriza pessoas que disseminarem fake news, notícias falsas, acerca das posições do exército russo na Ucrânia, eles podem pegar uma prisão de até 15 anos. Esse cara que foi preso, ele é um opositor, galera, conhecidíssimo, tá, na Rússia. E para vocês terem uma noção do que significa propagar notícias falsas, porque tá meio na moda, né, a gente tá percebendo esse termo, a gente tem que tomar muito cuidado porque o que é interpretação e o que é notícia falsa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, por exemplo, até para fazer mais isento possível, né, sou um grande adorador do Cabo Daciolo, tá? Sei lá, pega de qualquer aqui. Ah, eu pego uma notícia lá, o Cabo Daciolo doou 50 mil reais, por exemplo. Sabia, ele doou demais, porque esse cara é sensacional. Tá. Eu estou interpretando esse fato. Eu posso interpretar também. Só 50 mil reais? O Cabo Daciolo é podre de rico, porque ele só doou 50 mil reais? Porque esse cara é um mesquinho e tal. Cara, nenhum dos dois são fake news. Mas eu estou interpretando de uma maneira que eu acho mais conveniente. Isso não é fake news. Agora, se, sei lá, o Cabo Daciolo doou 50 mil reais, e eu falo, olha, o Cabo Daciolo doou 1 milhão de reais, tal. Isso é fake news. Eu estou propagando uma notícia falsa. Entende a diferença? Na Rússia, por exemplo, para vocês terem uma noção, só você não usar o termo operação militar especial e usar o termo invasão, conflito ou até mesmo guerra, isso já autoriza uma abertura de inquérito contra você. Ou seja, não é nada de combate a fake news. É um combate, na verdade, à disseminação de uma livre opinião, de um livre pensamento, tá? Ah, professor, mas é um momento de coesão nacional, precisa. Enfim, se você quer doar sua liberdade de expressão, né, em nome de um movimento de coesão nacional, fica à vontade. Eu particularmente não acho que é interessante. Lembrando que a gente tem que separar exatamente do que é opinião e o que é fake news, tá? O que é opinião, o que é discurso, enfim, né? A gente pode até fazer um vídeo mais complexo sobre isso no futuro, tá? Muita calma nessa hora. E também hoje tivemos a notícia que o dólar, ele teve o seu aumento recorde desde 2020 aí, né? Professor, por que isso aconteceu? O dólar, ele varia muito de acordo com a entrada e saída de dólares do país. Então, se o Brasil está atrativo, naturalmente entram mais dólares. Se outros países estão mais atrativos, ou se o Brasil não está atrativo, saem dólares do país, o dólar valoriza, tá? A lei da oferta e da procura. Hoje, a gente teve duas coisas bem importantes. Primeiro, os Estados Unidos está com uma inflação gigantesca. Pô, o Biden, galera, tá mandando mal, né, na condução econômica do país. Para vocês terem uma noção, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele anunciou que muito possivelmente vai aumentar a taxa de juros na próxima reunião. E aí o que acontece? Se aumenta a taxa de juros, os investimentos em renda fixa nos Estados Unidos, que é o país mais seguro do mundo, tipo, sei lá, se os Estados Unidos quebrar, é porque acabou o capitalismo, né? Entende, tá? Que é o país mais seguro do mundo, em tese, eles ficam mais rentáveis. Então os investidores pensam, eu posso colocar dinheiro no Brasil, que é um país que não tem muita segurança jurídica, que o executivo briga com o legislativo, que é um país onde a carga tributária é muito elevada, é um país, sei lá, enfim, tá extremamente complicado, mas é um país de mais risco, um país emergente, ou posso ir para o investimento aqui, ó, de segurança. Estados Unidos, que está me pagando, sei lá, agora 0,5, 0,75 em dólar, que é uma moeda que vale bastante, tá? Então, quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, é um movimento natural. Os investidores, eles tiram seu dinheiro dos investimentos de risco, e o Brasil hoje é um país de risco, é um país emergente, e coloca o investimento mais seguro, que é os Estados Unidos. Então teve essa questão, mas a gente não pode esquecer também da briga, né, galera, que está acontecendo. Primeiro o STF, ele manda prender o Daniel Silveira, aí depois o Bolsonaro concede a graça e solta o Daniel Silveira, aí agora existe esse debate, pô, será que o Bolsonaro que afrontou o STF ou o STF que afrontou o Bolsonaro? Também, se vocês quiserem deixar nos comentários, posso fazer um vídeo com a minha opinião. Lembrando que eu não sou jurista, né? Mas eu gosto bastante de estudar política.
Mas posso dar aqui a minha opinião, a gente pode falar isso no próximo vídeo. Mas fato é que, independente de quem esteja certo, isso cria uma insegurança jurídica no país que afasta os investidores. Pô, já é ano de eleição, com uma disputa, com uma possibilidade talvez de ruptura institucional, STF e Poder Executivo, é claro que os investidores também tiram seus dólares do Brasil. Ou seja, percebe que a briguinha que você fica, aê, STF, aê, Bolsonaro tal, isso prejudica economicamente o país, isso o dólar tá mais caro. Prazer, inflação. Inflação que pega principalmente no bolso dos mais pobres. Pô, a população mais pobre já não está conseguindo ter acesso a alimentos, insumos básicos e tal. Essas brigas institucionais prejudicam ainda mais a economia, principalmente pensando na galera mais pobre. Sabe por quê? Quando tem essas brigas, dispara o preço do dólar, isso pode fazer com que aumente os juros. Aumentando os juros, quem tem dinheiro, pô, coloca numa renda fixa ali, ó, que tá pagando bem e tal, claro que sente a inflação, mas sente muito menos. A inflação, ela corrói o poder de compra, principalmente da população mais pobre. Beleza, pessoal? Tamo junto? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Beijos, abraços e tchau, tchau.